Olá, boa tarde. Já passamos do meio-dia, então, boa tarde. Vamos para a nossa live. Deixa eu ver aqui. Estou anotando para vocês. Sejam bem-vindos. Tem aqui algumas pessoas entrando. Lucas, Luma, bem-vinda. Tenho feito essas lives sempre aos sábados, nesse horário, entre meio-dia e 15 e meio-dia e meia, né? Não passando muito disso. E o tema de hoje é justamente um dos temas que eu mais abordo, que eu mais trabalho, que é o dos tratamentos integrais, ou o que significa abordar integralmente ou holisticamente um problema de saúde. Tá? Então, você aí que como qualquer pessoa, às vezes tem alguns problemas de saúde, sejam físicos, sejam emocionais, psíquicos, ou conhece alguém da sua família, né, nesse momento que está enfrentando algum problema de saúde, ou um quadro de depressão, ou uma ansiedade generalizada, ou simplesmente você quer melhorar de vida, melhorar de saúde, ou quer que alguém da sua família melhore de saúde. Então preste atenção nessa live, ela não vai ser longa, e eu vou explicar o meu método e o que eu entendo por tratamento de saúde. Veja, vamos colocar aqui só para arredondar a conversa, de uns 200 anos para cá, ou seja, bastante tempo, de uns 200 anos para cá, principalmente aqui no Ocidente, nessa parte do mundo, nós aprendemos a pensar as coisas de forma separada, ou seja, fragmentada. Nós assistimos nesses 200 anos ao nascimento das ciências. Então, a matemática moderna, a história moderna, a medicina moderna, a geografia moderna, a psicologia moderna, elas todas datam mais ou menos desse período. Não estou dizendo que antes disso não houvesse algum tipo de ciência. Estou falando da ciência moderna, essa que ensinam para a gente nas escolas. Tá? Então, de uns 200 anos para cá, a gente viu o nascimento da ciência moderna, e dessas ciências separadamente, cada uma com o seu nicho, cada um com o seu objeto de estudo. Então a geografia não entra na área da história, elas não se confundem, apesar de terem aqui e ali algum assunto correlato, algum assunto que interessa as duas, né? Um historiador, claro, vai levar em consideração algumas questões geográficas ao estudar a história e vice-versa. Mas cada um no seu quadrado. E nós crescemos dessa maneira. Nós crescemos aprendendo que as coisas não se misturam. E que, por exemplo, você não vai tratar com o seu gerente de banco a sua inflamação no joelho. Não é? Isso nem te ocorre, isso nem passa na tua cabeça. Você está diante de alguém que entende de finanças. Você está diante de alguém que entende um pouco de economia, que entende de juros, que quer te vender títulos de capitalização. Então se você no meio da conversa olhasse para o seu gerente de banco e dissesse: o que você acha que eu tenho que fazer nessa inflamação do meu joelho? Ele ia achar muito esquisito, ele ia achar engraçado, ou ele ia achar que você está fora de si, ou ele ia te passar uma receita caseira, ou ele ia dizer: sabe que minha mãe já teve esse problema e uma vez ela fez isso e ajudou? Ela tomou chá de pata de vaca, ou pata de vaca não, unha de gato, né? São dois bichos, confundi os chás. Então, ela tomou isso e foi bom para inflamação, para articulação. Quer dizer, a gente nem considera fazer esse tipo de coisa, porque é muito estranho. Esse é um exemplo que eu estou dando para mostrar para você que você cresceu, assim como eu, num cenário, numa cultura que tende a separar a realidade, separar a vida. Isso aqui pertence a tal assunto, aquilo ali pertence a outro. Se você tem um problema, então, de dívida, você não vai tratar disso com o seu dentista, não é? O que falam nos ambientes empresariais? Se você tem um problema em casa, você não deve deixar que isso atrapalhe sua vida profissional. Você não pode misturar, a frase que alguns coaches adoram dizer, não misture o pessoal com o profissional, esse tipo de coisa. A gente aprende assim a vida. A gente aprende a enxergar a vida dessa maneira. Tudo separadinho, tudo em caixinha. Então, quando você vai a um médico, vamos aqui procurar um médico específico. Você vai a um dermatologista. Por quê?
porque você tá com uma dermatite que não sai, uma dermatite no rosto, e você está há 2 meses lidando com essa dermatite. E você vai trocando ali de dermatologista porque os tratamentos que eles estão oferecendo não estão resolvendo. E aí você está lá conversando com ele e você fala assim para ele: mas você sabe que nesse período também eu senti que meu intestino mudou? Ele tá estranho, está funcionando diferente o meu intestino? Engraçado, não tenho dormido bem, doutor. E ando um pouco ansiosa, ando um pouco ansioso. Tenho tido muita preocupação com o meu trabalho, com a minha família. O seu dermatologista, se ele é um dermatologista de Maré DC, ou seja, convencional, ele vai olhar para você e falar: cuida aí dessas coisas, né? Ele não tem a inclinação a enxergar que todas essas coisas podem estar correlacionadas. O problema no intestino, a dermatite na pele, a ansiedade e a preocupação, a insônia. E que isso não são 5 problemas de 5 áreas ou para 5 profissionais tratarem, mas que isso são 5 aspectos ou manifestações da mesma pessoa. Esse dermatologista, ele vai olhar para a sua dermatite, ele não vai olhar para você. Entende o que eu estou querendo dizer? Você vai ao profissional de qualquer área e existe uma expectativa, tanto dentro da área de saúde como em qualquer outra área, engenharia, você vai conversar com o engenheiro sobre, ele é um engenheiro mecânico, e você vai lá conversar com ele sobre eletricidade, né? E ele vai dizer: você tem que procurar um outro engenheiro. Ou você vai pedir para ele um projeto de prédio, e ele vai dizer: converse com o arquiteto. Então, há um acordo implícito, faz parte da cultura, que nós resolvemos, lidamos, tratamos, enxergamos as nossas vidas e os nossos problemas e as nossas questões e as dos outros de forma separada, em caixinhas. E para cada caixinha existe lá o correspondente profissional, a correspondente forma de lidar com aquilo. Deu para entender, né? Então é assim que nós somos moldados a pensar. Esse é o nosso horizonte de consciência. Nós enxergamos as coisas separadamente. E a mulher que está lá com hormônios desregulados, taquicardia e queda de cabelo, ela acaba se vendo inclinada a procurar 3 profissionais da área de saúde. Um para cada problema respectivo. A medicina integrativa, que muitos aqui conhecem, acompanham grandes nomes da medicina integrativa, já é uma tentativa, uma forma de mostrar para os pacientes e para os profissionais de saúde que essas coisas não devem ser tratadas em separado e que é preciso somar as partes no tratamento. Isso é a visão integrativa. Por isso que ela fala, por exemplo, dos problemas que afetam intestino e tireoide, intestino e cérebro, pele e pensamentos, etc. Vida emocional e pele, vida emocional e intestino. A integrativa tenta somar os problemas e tentar olhar os problemas somados. Não é isso ainda o que eu proponho como solução para o problema que eu descrevi. Para o fato de você precisar procurar diferentes profissionais ou um profissional mostrar a soma dos seus problemas. Quando eu desenvolvi o método TEM, que é o método com o qual eu trato os meus pacientes, dentro dos protocolos de saúde integral, o modelo de tratamento, o modelo de trabalho que eu inventei, ele parte do pressuposto que nós tratamos seres, pessoas. E que enquanto a pessoa está falando para mim da ansiedade dela durante a noite, células dela estão se reproduzindo. Células dela estão morrendo por apoptose. Células dela estão gerando células cancerígenas. Eu já disse isso aqui, nós produzimos pelo menos 10 mil células cancerígenas por dia. Hormônios delas estão sendo liberados. A alma dela está dizendo algo, está dizendo coisas ali. A alma dela está fazendo o governo dela como ela só fazer. Quer dizer, a alma tem um governo sobre a tua realidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo aqui? Parece complicado, mas não. Quando a pessoa está falando de uma dimensão de um problema dela, é porque ela está consciente dessa dimensão, mas toda a realidade dela está ali presente e acontecendo concomitantemente. Quer dizer, eu estou aqui falando
de uma coisa específica, do meu trabalho. Estou aqui nesse momento falando do meu trabalho. Essa é a minha parte consciente. Estou falando do meu método de tratamento, explicando para vocês por que certas coisas em saúde já são demodê e você tem que superar certos paradigmas para tratar a sua saúde e da sua família. É disso que eu estou consciente. Mas nesse exato momento, eu estou consumindo energia e estou aumentando a fatura de energia do meu apartamento. Nesse exato momento, o frango está assando no meu forno. Nesse exato momento, eu estou sentindo cheiros que vêm inclusive da cozinha com esse frango maravilhoso que eu estou preparando. Nesse exato momento, eu estou sentindo frescor aqui da minha presença, da minha pele, porque eu acabei de tomar banho. Nesse exato momento, eu também estou animado pela minha alma e sendo sugerido por ela fazer isso ou aquilo. Nesse exato momento, várias células minhas estão desencadeando um monte de processos importantes dentro do meu organismo. E nesse exato momento eu estou sentindo o meu dedão, o dedão do pé. Exemplo. Quer dizer, aquilo do qual você está consciente e sobre o que você fala para o teu terapeuta, o que você fala para o teu médico, o que você fala para o teu nutricionista, é uma partezinha muito pequena de tudo que você é e de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, mas que você não consegue perceber, você não tem como ter consciência de tudo ao mesmo tempo. Você tem como ter consciência ao mesmo tempo dos teus processos metabólicos e dos desejos da sua alma e dos automatismos da sua psique e da sua fome. Ao mesmo tempo, você tem como você saber de tudo isso e estar consciente de tudo isso integralmente? Não tem. A consciência humana ela é fragmentada. A consciência é consciência de algo, diria Maurice Pradin. Consciência de uma coisa. Eu estou consciente dessa pecinha aqui do ring light. Estou consciente agora do meu copo de água. Estou consciente agora aqui do meu peito. Estou consciente aqui do Instagram. Você está sempre consciente de alguma coisa. Quando você escolhe um profissional de saúde, assim quando você escolhe o sujeito que vai fazer a gestão dos seus investimentos, quando você escolhe o seu gerente de banco, quando você escolhe a sua ajudante doméstica, quando você escolhe até mesmo o lugar onde você vai trabalhar, lembre-se, todas as pessoas e você estão tendo consciência em parte dessa realidade inteira complexa e que se apresenta ao mesmo tempo para você. A diferença entre um profissional de olhar holístico, integral, e um profissional convencional moderno, aquele que representa a ciência moderna que eu falei lá no comecinho, é grau de consciência. Horizonte de consciência. O quanto que aquele profissional está enxergando na hora que ele te vê. O que ele consegue reconhecer da tua realidade. Com quantas dimensões e aspectos do que você é, aquele profissional de saúde consegue lidar. Se você está diante de um dermatologista extremamente técnico, convencional e moderno no sentido de história moderna, não moderno no sentido de novo, tá? Moderno dos 200 anos atrás. Se você está diante de um dermatologista assim, você falar das suas questões não vão ajudá-lo a te tratar, porque ele está preocupado com a sua pele. Ele está preocupado com a manifestação da pele. Ele vai examinar e ele vai te pedir outros exames de sangue. Ele vai mandar fazer biópsia de alguma coisa que tiver lá, uma pinta diferente, né? Uma verruga. Ele vai olhar essa manifestação que está ali no teu rosto, no seu pescoço, nas suas costas. Esse é o horizonte de consciência dele. Ele é um técnico da medicina. E a visão dele é técnica e é circunscrita. Ok? E em alguns casos você até deseja que isso aconteça, porque você não vai deitar numa mesa de cirurgia e esperar do cirurgião que ele tenha uma visão holística. O cirurgião, ele precisa ser técnico, saber te cortar e saber extirpar de lá o problema. Ok? É uma visão técnica. Só que esse tecnicismo, ainda que ele tenha muitas aplicações, como claro, uma necessidade cirúrgica, ele não dá conta da nossa realidade. Aquilo que você é deitado numa mesa de cirurgia, inconsciente porque está sedado, aquilo é a tua realidade? Você é aquilo? Não, você está reduzido momentaneamente àquilo. Você é muito mais do que aquilo, a tua realidade é muito maior do que aquilo. Agora diz para mim qual profissional de saúde consegue te enxergar assim. Qual profissional de saúde consegue ver quem você é?
Quando você senta na frente dele e vai fazer um tratamento, seja uma terapia, porque você está com questões pessoais lá para resolver, você está com questões narrativas, biográficas para resolver, seja uma questão de saúde física, né, que eu não separo, mas eu estou fazendo assim só para ser didático. A dor, a inflamação no joelho, o problema crônico no intestino, a queda de cabelo. Quando você senta diante do profissional respectivo de cada um desses problemas, ele vai enxergar esse problema 99% das vezes. E ele não vai lembrar, enquanto ele está falando com você, que a mesma pessoa que está com diarreia está passando por um problema no casamento e está infeliz no trabalho e se cobra por não ter sido mãe até hoje e tem dúvidas a respeito da vida eterna e está com uma deficiência de B12, etc. Você vê todos os planos. Com quantos planos, com quantos aspectos o teu profissional de saúde consegue lidar? Quantos que ele consegue sustentar na mão dele durante a consulta? Se você vai num profissional convencional, eu te digo, ele vai conseguir sustentar aquela manifestação sintomática que corresponde à área de estudo dele. E ele vai estudar aquilo e ele vai agir sobre aquilo. Na hora que a tua dermatite sumir, ele vai te considerar curada. E não interessa se logo depois você teve uma pneumonia. Ou você teve uma reação fúngica nas suas partes íntimas, na sua região sexual. Não tem nada a ver na cabeça dele uma coisa com a outra. Consegue entender? Não tem nada a ver. Esse é o problema da saúde. Esse é o problema da nossa, que extrapola a saúde, não é um problema da saúde. A gente enxerga e sente esse problema na saúde. Talvez é um problema mais sintomático, mas isso é um problema cultural. É um problema cultural. Ô, doutor Lucas, tudo bem? Pois é, faz tempo que a gente não conversa. Então, esse é um problema cultural. Nós estamos treinados, educados a enxergar as coisas por partes e não enxergar o todo. E a gente hoje percebe na área de saúde, dos terapeutas aos médicos, nós percebemos o quanto as pessoas têm essa demanda de serem vistas pelo que elas são, por quem elas são. E um mesmo profissional conseguir, na conversa com o paciente, ter um horizonte de consciência tão amplo, um horizonte de consciência tão interessante, tão forte, tão abrangente, que eles conseguem, na mesma consulta, falar da ansiedade, do intestino e do medo da morte. Esse é o ponto que eu queria chegar. É isso que eu desejo fazer e é o que eu faço, por exemplo, nos tratamentos de protocolo integral que eu tenho. Então, quando eu criei o método TEM, as 4 letras do meu método, terapia, homeopatia, estilo de vida e nutrição, é porque eu dei nome a 4 pilares dessa visão holística, dessa abordagem, dessa metodologia que me permite, como profissional de saúde, a olhar para quem você é e a fazer as intervenções na tua realidade pessoal e não naquele sintoma que está aparecendo. Isso é a coisa mais importante que eu tenho para te dizer hoje. Que nós estamos carentes de profissionais que ultrapassem, substituam aquele paradigma de 200 anos, que é o paradigma das ciências separadinhas, cada um no seu quadrado. Aquele paradigma não dá conta de grande parte da realidade humana, da realidade como um todo e da realidade humana. Gente, imagina só você poder sentar na frente de um profissional, ficar na frente dele por uma hora, e poder falar do seu casamento, da sua insônia, da sua falta de vontade de levantar da cama, da sua dermatite, do seu intestino desregulado, da sua baixa libido e das suas dúvidas a respeito da tua própria imortalidade, da vida eterna. Quer dizer, parece uma coisa impossível, não parece? Apresentada assim? Parece uma coisa assim, não tem alguém que consiga fazer isso. Eu não quero dizer que eu sou a pessoa que vai resolver todos os teus problemas, mas eu quero dizer assim, eu criei um método para que seja possível isso. É isso que eu quero. Eu quero que durante uma hora a pessoa possa falar dela, da realidade dela. Entende? Aí o Dr. Lucas falou, Dr. Lucas é médico da integrativa, excelente médico. Tá aí uma sugestão para vocês. Ó. O corpo é sistemicamente da mesma forma. Sim,
E é tudo uma realidade só. A gente, por necessidade de explicação, de compreensão das coisas, né? Consciente de uma coisa de cada vez, a gente fala o corpo, a mente, né? Ou o corpo, a alma, mas é tudo uma realidade, é uma realidade, a realidade da pessoa. E essa realidade tem dimensões, ela se expressa fisicamente, ela se expressa animicamente, psiquicamente. Então a pessoa chega lá e pergunta na caixinha do Instagram: ando desanimado, acha que o seu suplementar B12 e L-teanina ajuda? Aí tá, a gente está aqui no Instagram, a gente responde, teanina ajuda nisso, na ansiedade, a B12 pode ter mesmo relação com isso. Mas você entende que não é isso, não é isso. Não é você pegar uma questão separada, fragmentada e achar a resposta fragmentada equivalente. Então, desânimo, tá? Então, deixa eu ver. Os estudos científicos dizem que B12, isso e aquilo, ajuda para pessoas aqui que estão precisando se animar e ter mais vontade de viver. Mas, gente, isso pode chover no molhado, simplesmente. Porque o fundo do teu desânimo pode ser mesmo existencial, anímico. E aí você pode suplementar, pode ter, sim, uma leve melhora, mas aquilo não se sustenta no tempo. 6 meses depois você está ruim de novo. Por quê? Porque não tratou a causa. E a causa não é uma parte. A causa é sempre a ver com você, a tua realidade. Então, volto a dizer, o meu método. O método tem as 4 letrinhas: terapia, homeopatia, estilo de vida e nutrição. Eles são como 4 pilares de uma construção. Que construção é essa? A perspectiva da realidade humana. Que você é corpo, você é mente, você é alma, você é emoção, você tem células, você tem energia, ok? Remédios homeopáticos trabalham no campo energético, remédios quânticos trabalham no campo energético. E como é que cura? Como é que resolve? Tem um monte de pesquisa aí mostrando, um monte de coisas que a homeopatia resolve. Como é que é? Sendo que não tem mais resquício da materialidade da matéria da tintura mãe. Entende? Então assim, é isso que você tem que entender. Quando o Dr. Joe Dispenza escreveu Você é o Placebo, encheu lá de pesquisas super interessantes, mostrando que as pessoas têm reações diferentes a determinados medicamentos se a gente coloca na cabeça delas se aquele medicamento, por exemplo, vai resolver tal coisa. Se a gente passar um creme no braço de uma pessoa dizendo que aquele creme dá alergia e que a gente quer fazer um teste, a pessoa fica vermelha na pele. Um creme que não tenha nada para alergia, um creme que seja puro placebo, a pessoa fica com alergia, ela fica vermelha. A grande maioria, por quê? Porque ela é induzida, acontece o mecanismo da sugestão. Mas o mecanismo da sugestão mostra o quê? Que a mente é poderosíssima. E que sim, quando eu comparo mente e corpo, duas dimensões do mesmo ser, a mente tem um governo sobre o corpo. Ela tem um governo. Portanto, assim, a gente fala de alimentação, a gente fala de estilo de vida, só que a gente fala daí na terapia e na homeopatia dessas questões que são muito mais abrangentes. Porque eu sei que eu posso ter um paciente que se alimenta bem, pratica atividade física e adoece. E adoece por quê? E eu não estou falando só de doenças da mente, não, por estresse e preocupação. Adoece no corpo. Adoece no corpo. Por questões existenciais, por questões humanas. Me diz aí o profissional de saúde que dá conta disso. De olhar para você e tratar quem você é, porque é disso que você precisa. Você precisa que parem de fatiar você. Parem de fragmentar você. Parem de ficar te mandando de especialista para especialista. O reino dos especialistas está sendo superado. Está sendo superado. O novo paradigma científico é o paradigma que as chamadas alternativas, medicinas alternativas, elas vão dominar. Elas vão dominar. O paradigma já está sendo alterado. Quanto mais você resistir, mais você vai ficar para trás. Em termos profissionais, digamos que você seja um profissional de saúde. Ok? E você como paciente, comece a buscar por isso. Porque, volto a dizer, é possível você numa consulta, durante 1 hora, falar do teu relacionamento, ao teu desejo por doce, ao teu problema de pele, à tua questão de insônia, ao teu medo da morte. Na mesma consulta. Na mesma. Tá? Por que que é possível?
porque isso é o que? Miraculoso? Não, é possível porque nós temos uma perspectiva ampla, um horizonte de consciência que quer lidar concomitantemente com mais aspectos da tua realidade, de quem você é. Não queremos tratar sintoma. Isso aí a homeopatia desde o século XVIII já fala. Não se trata sintoma. Sintoma é caminho para o terapeuta, para o médico. É caminho. Ah, olha, esse sintoma, esse. E ele vai percebendo o que aquilo está contando para ele. Mas não é o sintoma, o drama. O sintoma é caminho. Você faz a soma do que você percebe de sintomas e aí você tem um caminho de tratamento. Só que ao mesmo tempo que existe o profissional de saúde que só enxerga sintoma fisiológico e da área que ele atua, eu estou propondo aqui um novo profissional, o profissional do futuro, que ele não pega só o sintoma de uma parte, mas que ele toma distância, aumenta a amplitude do olhar e pega sintomas de diferentes dimensões. Esse é o objetivo. É isso que eu faço com o método TEM. É isso que eu passo para os futuros terapeutas que eu formo no meu curso. É isso que os pacientes dos protocolos de saúde recebem de mim. Olhar abrangente, amplitude. Você não é um aglomerado de células, uma soma de partes. Você é uma realidade. Você é uma realidade e você precisa ser enxergado assim. E você precisa ser tratado como uma realidade pessoal. Um sistema inteiro que tem dimensões e não pode ficar tratando apenas os aspectos dimensionais. Deu para entender? Gente, muito obrigado. Esse assunto é muito bom. Dá para voltar 1000 vezes falar disso. Prometo voltar. Inclusive, olha só. Segunda-feira à noite eu vou fazer uma live com a Ana Paula, que é farmacêutica, da Physioquantic. E nós vamos falar apenas de remédios quânticos. Olha só. Assim como eu faço lives e converso aqui sobre nutrição, sobre dietas. E eu converso aqui também sobre questões terapêuticas, narrativas, pessoais, históricas, biográficas. Quer dizer, se você prestar atenção, o meu Instagram é uma tentativa de ser uma vitrine disso tudo. Desse olhar abrangente, que é o que eu acredito que você precisa. Então, segunda-feira, 8h30 da noite, eu vou falar com a Ana, que é farmacêutica da Physioquantic, e ela vai poder falar do que é um remédio quântico, por que funciona, quais são as indicações, como que você pode usar remédios quânticos, tá? E antes de você se encher de pedras e de preconceitos, pare para pensar um pouquinho, né? E tome, olha assim, a Anne Alu, é isso, Anne Alu? A Anne está sugerindo live com o Lucas, eu topo. Lucas, né? Já considero um amigo, topo, se o Lucas topar, a gente pode conversar. Só marcar a data. Então estejam segunda-feira, 8h30 da noite, que eu acho que vocês vão adorar o assunto, ok? Como tratar diferentes questões mente e corpo com remédio quântico, tá bom? Tanto é que os nossos pacientes receberão nos protocolos de saúde os remédios quânticos também indicados para cada um. É isso, pessoal. Obrigado, bom fim de semana. Tá tudo de bom para vocês. Aproveitem. Aqui em Curitiba tá um dia lindo, um dia que nem tá parecendo assim ainda outono, parece primavera. Então vamos aproveitar esse dia. Muita saúde para vocês. Mente aberta, amplitude, ok? Realidade. Abre os olhos para a realidade. Abre os olhos para a realidade, que ela é maravilhosa. Tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau. A gente se encontra então segunda-feira à noite.